Assustador, mas para quem não gosta do Flamengo, eu lamento que o Tite e o Flamengo tenham se encontrado. Para quem não gosta do Flamengo. Como é que é a frase lá? O Flamengo entupiu o Fluminense em campo. O primeiro tempo foi uma coisa de louco, assim. Eu só vi um time fazer o que o Flamengo fez com o Fluminense, que foi o Manchester City. Que foi encurralar o Fluminense na saída de bola a ponto do Fluminense não conseguir sair. Né? Pra pensar, cara, o Fluminense ele tem que levantar as mãos pro alto e agradecer o resultado que ele teve, porque era pra ter tomado um 5 do Flamengo. O Flamengo jogou bem, moeu, né? moeu. É muito sacode do Flamengo. O Flamengo tem jogado hoje o melhor futebol no Brasil. Pois é. É muita consistência já. Esse é o meu ponto. Então, mas esse jogo aí, nós estamos falando de 2 jogos contra o Fluminense. Não, esse jogo aí, quando fez 1-0, acabou o jogo. É o campeão da Libertadores, não é um adversário qualquer. Exato. O Flamengo está jogando fino da bola, uma defesa que está sendo muito elogiada, o ataque funciona. Pedro, são 11 jogos, 11 gols. Bebê, missão dura dessa vez por Fernando Diniz e seus... Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo né, sobre o nosso Flamengo. Vamos reagir aqui o que a mídia paulista falou sobre esse atropelo do Flamengo aí em cima do Fluminense. Né? Lembrando que o Flamengo venceu o Fluminense por 2-0. Poderia ter sido mais, mas teve alguns pontos muito importantes aqui. Que a mídia paulista aqui, como você já viu, uma prévia aí do vídeo, no começo do vídeo aí, falando e exaltando esse trabalho de Tite. E o Flamengo sim torna o time que possa ganhar tudo ali ao lado do Palmeiras, que são os dois maiores concorrentes, né, para ganhar tudo nesse Brasileirão, né? E o Flamengo sim é o time que mais empolga em relação ao futebol apresentado até esse momento, né? Então bora com mais um vídeo aí, vai deixando seu like, se inscreve no canal também para você não perder nenhum vídeo. É isso aí e tamo junto, galera, bora! Não dá para garantir que o time vai jogar nesse nível. Eu acho que a margem de evolução ainda é bem grande. Sim. Bem grande. E isso é assustador, mas para quem não gosta do Flamengo, eu lamento que o Tite e o Flamengo tenham se encontrado. Para quem não gosta do Flamengo. Como é que é a frase lá do Tite do Flamengo, que alguém lá na redação falou para você? Essa, para quem não essa gosta. Mesmo, lamento... Para quem não gosta do Flamengo... Conjunção perfeita, né? Tite e Flamengo. Lamento que Tite e Flamengo se encontraram, porque você tem o melhor... Eu vou agregar um trunfo. Eleição no Flamengo no final do ano. A direção tende a atrapalhar menos ou a ajudar mais. Não sei como vai ser cada coisa no final do ano, porque ela também depende do Tite para a reeleição. Porque o Flamengo, politicamente, para o atual grupo, que é muito forte dentro do clube de gestão, ele não pode passar mais uma temporada sem grandes títulos. E mais do que isso, quando o grupo traz o Tite, consegue trazer o Tite ano passado para entender o que acontecia lá dentro, porque o Flamengo é um grupo complicado. Sempre teve, há muito tempo tem, o melhor elenco de longe, com mais potencial, mas esse elenco sempre tinha um problema, sempre acontece alguma coisa fora de campo, dentro do campo, o jogador reclama, o diretor briga com não sei quem e etc. Quando você traz o Tite, você aumenta muito a chance de você conseguir gerenciar o futebol em paz, né? E eu acho que esse jogo em que o time do Flamengo consegue matar todas as virtudes que o time do Diniz tem, porque ganhar por 2 gols do Fluminense, um time do nível do Flamengo, não é uma coisa espetacular. Impedir que o Fluminense acerte uma bola no gol, empurrar a saída não de sofrer gol do Fluminense. A saída de bola do Fluminense é uma das coisas que o time faz melhor, né? Ou pelo menos em alguns momentos consegue fazer muito bem feito em vários jogos. O Flamengo não permitiu. E quando não tinha o André, trouxe o Renato Augusto para trás. Compromete a marcação. Se você tiver à frente, talvez comprometa a recomposição. Mas a saída de bola então, é que é cedo para garantir. Porque assim, a gente começa dá indícios de que sim. muito rápido todas as avaliações. Mas os indícios são que isso vai acontecer. Eu sei, mas é que assim, tem que esperar acontecer. Aí eu me pergunto o que o jogo também diz sobre o Fluminense. Sim. Porque o que foi o Fluminense na Recopa? O que a gente viu do Fluminense na disputa de 2 jogos que valiam taça? Foi um Fluminense muito aquém do Fluminense que a gente viu nos melhores momentos da temporada passada. Então, assim, que o Flamengo, chegando em, sei lá, 70% do seu potencial, se tornar automaticamente o grande favorito a ganhar tudo no Brasil, eu acho que não se discute. Que o Flamengo deu um banho no Fluminense e praticamente carimbou sua vaga para a decisão, também acho que não se discute. E digo isso até por aquilo que eu falei, que para o Flamengo, considerando, para quem considera o Fluminense o principal rival do Flamengo hoje no Rio do ponto de vista técnico,
era mais legal jogar na semifinal mesmo, porque você tem a vantagem, inclusive... Então, assim, o Fluminense meter 3 no Flamengo... Muito difícil, hein? Nesse Se, momento. se a gente se basear pelo que a gente viu ontem, é claro que pode acontecer. É mais fácil o Flamengo ganhar de novo do que o Fluminense fazer 3. Exatamente. Ninguém imaginava a final do Campeonato Carioca. Muita gente vai lembrar da final do Campeonato Carioca do ano passado, mas não é o normal. Mas aquilo era outro contexto, né? Outra situação. E o primeiro jogo não tinha sido o que foi o jogo de ontem. Então, assim, foi uma partida espetacular do Flamengo. O Flamengo tem o maior potencial de todos, sem dúvida nenhuma. O Tite é um grande treinador. Isso tudo, acho que é ponto que não se discute. Agora, o quanto o jogo de ontem significa sobre a temporada, e aí olhando para o que o Fluminense também não fez nessa temporada até aqui, para o que não fez na Recopa, eu acho que para isso a gente vai precisar esperar. Jean, eu concordo contigo, a gente tem que esperar. Não dá para garantir nada. Mas o jogo de ontem, ele tem uma coisa que para mim é muito emblemática. Que o Tite fala que quer nas entrevistas. Quando ele fala sobre equilíbrio, força de marcação, capacidade de construção, variação de jogadas, porque o time cria muito por dentro, cria pelos lados, assintosa o que o seu técnico, que é um cara enorme, que é um cara que conhece muito futebol, e eu acho que a seleção brasileira serve também para mostrar isso, porque o Tite fazia as coisas da seleção brasileira parecerem mais fáceis do que realmente eram. E aí as pessoas passaram a exigir do Tite algo a mais que era só a Copa do Mundo. Então não bastava você sair da Copa do Mundo tomando um chute no gol contra 3 seleções europeias, uma bola que desvia, numa movimentação atípica do jogador, que o treinador não queria, que é uma coisa que pertence ao jogo de futebol. Jogo tem sorte, tem azar, tem circunstâncias inesperadas. O Tite fez na seleção brasileira as coisas parecerem mais fáceis do que eram. E não vai ser nada estranho se com o dia a dia, no Flamengo, ele consiga fazer a mesma coisa. É óbvio que a gente tem que esperar para saber se ele vai conseguir. Mas eu acho, posso estar muito errado, que o que a gente viu no sábado não vai se reproduzir em todos os jogos, mas é um indício muito forte de que as coisas estão extremamente bem encaminhadas. É um melhor casamento do que os anteriores do Flamengo. Todos os treinadores... Não, sem dúvida. O perfil do treinador é completamente diferente dos outros. De Vitor Pereira, de Sampaoli, principalmente os dois, que marcaram negativamente o ano passado. O Martinelli, Ganso, Pulgar e De La Cruz. Assim, tem uma diferença... Antes de rolar, o Flamengo passou por cima. Tem uma diferença muito grande. Por tudo. De mobilidade, de não é o meio de campo titular do Fluminense, não é. Aí é o jogo pro... Tem um lado legal que é, em outras épocas, a gente viria times com 4 jogadores de marcação no meio de campo num evento como esse. O Fluminense diz, não quer nem saber. Ele vai pro jogo dele. Mas a diferença é muito grande. O embate no meio de campo é um embate que o Arrascaeta tem mais mobilidade do que o Paulo Henrique Ganso, e a De La Cruz e Pulgar vão filtrar mais e vão também articular mais do que o Martinelli e o Renato Augusto. Ali já havia ali uma diferença muito grande entre as equipes. Estou falando num detalhe do jogo. A gente estava falando do geral, né? Do geral, que é o time com o maior orçamento, o melhor elenco e as coisas pacificadas com autoridade. Isso não quer dizer que os jogadores estão mandando no Tite, mas é muito mais fácil de lidar do que o São Paulo ficava lá bufando para um lado, para o outro. A gente estava discutindo uma coisa aqui, Calçade, no sábado à noite, depois do jogo, que assim, todos aqueles questionamentos, de novo, a gente sempre colocando, é cedo, mas todos aqueles questionamentos... Lembramos de vários no sábado. Lembramos de vários, né? Pulgar não é jogador pro Flamengo. Pulgar é jogador pro Flamengo. Varela não pode ser útil. Esse Cebolinha não dá certo. Não dá tem certo. que ser o Gabigol. Como Pedro e Gabigol tem que jogar junto. O Gabigol não estava no banco, mas... Todos esses questionamentos e uma certa gritaria com alguns assuntos... Já evaporaram. Neste momento foram assim, evaporados. Durante, né? Foi um processo, como diz o Tite, são processos, né? É um processo... Com razão evaporaram. Evaporaram. Não tem mais aquela grita. Claro, os resultados estão acontecendo, o time jogou maravilhosamente bem contra o Fluminense, mas aos pouquinhos ele foi colocando essas peças do jeito que ele queria, mesmo em meio à gritaria, questionamento e tal, ele foi lá e tal. E a gente olha um time e você não questiona mais determinadas decisões dele. Gostei da tua palavra, gritaria, porque ela resume o futebol brasileiro. A gente gosta mais da gritaria do que do jogo. Você quer ver um exemplo? Não tem convocação de seleção brasileira. A gritaria é mais importante do que as escolhas. E aí vai ficar um gritando com o outro porque não bate a lista. É um negócio, é conversa de doido. Mas a gritaria é o futebol brasileiro. Como tem a gritaria do só tem um campeão, só um vai ganhar.
E não importa o que o segundo fez, de onde ele veio, se ele fez muito mais do que se esperava, vai ter gritaria em cima dele. E isso gera essa instabilidade, essa loucura o tempo todo. Quer dizer, tentar permanecer ter um pouco de equilíbrio, palavra que o Tite gosta, no meio dessa gritaria toda é a coisa mais difícil que tem. Né? Mas o Flamengo, no ano passado, não ganhou porque deixou de ganhar porque faltou jogador. Né? A sequência de fracassos. Foi tudo, né? que não faltou jogador. Não, e a quantidade. Exatamente. Porque a gente está falando assim, não é que nós estamos falando deixando torneios menores de lado e tratando exclusivamente que o Flamengo não ganhou o Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores da América. Não, ele não ganhou nada. E isso começou lá em janeiro. Sim. E foi um atrás do outro. Tá. Você fala, não, é impossível. Briga no vestiário, briga no treino, briga no vestiário, briga no cartola, briga dentro, briga... Aí, num ambiente desse, às vezes as coisas não funcionam. Não engraçado que às vezes funcionam mas aí, e serve de escudo, né? Aí é exceção. É isso, que é a exceção à regra. Eu não quero fulano para casar com a minha filha. Como o futebol brasileiro é muito aleatório, ele permite que esse tipo de coisa funcione às vezes. Hoje em dia, menos. Menos, mas ainda... Quando o jogo era mais individualizado, hoje em dia, menos. O torcedor, claro, o torcedor não tem que gostar disso. Mas isso serve para mostrar que você precisa do mínimo para as coisas darem certo. Mínimo de harmonia, o mínimo de organização, o mínimo assim, de entendimento entre as pessoas. E não havia organização, entendimento entre as pessoas. E você não produz tecnicamente. Tem uma coisa que funciona... Com a Arrascaeta, com o Gabigol, com o Pedro, com o Luiz Araújo, com o Bruno Henrique, com o Cebolinha. Tá todo mundo lá. Sabe que tem várias maneiras de você gerenciar empresas. Compitam entre eles. Jeito mourinista, Zé Mourinho é a coisa. Só que isso dura menos, né? A produtividade, ou você vai ter que trocar de funcionários mais vezes. Quem trabalha no ambiente onde você gosta de ir, onde você tem boas relações, onde você consegue, além de executar a sua profissão, você consegue se divertir, eu acredito que trabalha melhor. Sem dúvida nenhuma. Quando você fala de futebol, onde você exige um jogo coletivo, dia a dia, dorme no hotel junto, convive, janta junto, fica longe da família, essa questão do ambiente, ela é ainda mais importante. Porque no tempo em que, não quero para casar com minha filha, que o jogador saía à noite para não sei o quê, né, e dava o balão ali na concentração e tal, que bonito, não sei o quê. Acabou. Não dá para jogar assim mais. Hoje, vou pegar um cara que não bebia, mas gostava da noite, Romário, fala isso abertamente, tomava água. Para jogar no nível daquele jogou naquela época, e óbvio que ele conseguiria, ele ia precisar ter alguns comportamentos diferentes do que ele teve, porque é outro jogo. Esse é o melhor parceiro para a noite, né, Bilha? Porque pelo menos vai ter alguém para não... Vai ter alguém para dirigir. Para casa, vai dirigir, não vai precisar chamar o Uber. Se fosse o Jean, ia ser complicado. Eu vou passar aqui para o Jean. Essa pergunta que está no GC é uma oportunidade da gente abrir um pouquinho para os outros também, né? Que a gente está falando aqui do Flamengo e tal, porque, claro, chamou muita atenção o futebol apresentado no sábado à noite, jogo contra o Fluminense e tal. Mediante o que a gente viu até agora, assim, tem alguém se candidatando a essa possibilidade aí fortemente? Então, eu acho que assim, quando a gente avalia quem pode fazer frente ao Flamengo, eu pelo menos, eu não avalio o que fizeram na fase de grupos do estadual. Eu avalio muito o que esses times fizeram na temporada passada, que a gente sabe que eles podem ou não fazer, e claro, em alguns casos, o mercado. Então a gente olha para o Inter, por exemplo, e o Inter a gente tem um olhar especial para o Internacional. A expectativa é grande, viu? O Inter talvez não tivesse nesses 3 nomes que a gente colocou ali em cima, nesses 3 times que a gente colocou ali em cima na temporada passada. No começo da temporada passada. No final a gente ficou com aquele gostinho de quero mais, né, do Inter, né? Exato. É claro que o Palmeiras parece ser o time mais sólido, a equipe mais bem dirigida, mais bem montada, com a estrutura mais bem feita e tudo mais. Então, assim, é óbvio que o Palmeiras parte desse lado positivo, mas eu vejo o Palmeiras... Você vai comparar os atacantes do Flamengo, do Atlético, do Inter com os do Palmeiras, você vai perceber que existe... E aí acho que... E o Palmeiras sem Endrick, né, depois. Então... Se contratar alguém, obviamente a gente muda de opinião. Eu sempre digo isso, eu considero o Endrick ou o Dudu, tá? Porque é o Endrick até o meio do ano e o Dudu do meio do ano pra frente. Um Dudu que a gente não sabe em que nível vai voltar
a jogar, pelo menos no começo. Então, eu entendo que o elenco do Palmeiras é forte, o seu treinador, acho que a gente não precisa falar muita coisa. Para pra pensar, cara, o Fluminense ele tem que levantar as mãos pro alto e agradecer o resultado que ele teve, porque era para ter tomado um 5 do Flamengo. O Flamengo jogou bem, moeu o Fluminense. As duas coisas, o Flamengo jogou demais de novo e não deixou o adversário jogar, e o Fluminense não jogou nada. Não tem uma chance o Fluminense o jogo inteiro. E sentiu muita falta do André também. Também, mas mesmo assim, achei que... eu acho que não ia mudar nada muito. Sacode do Flamengo. O Flamengo tem jogado hoje o melhor futebol no Brasil. Pois eu às vezes eu ouço essa análise, às vezes eu fico falando, pô, será que eu estou vendo errado? O Flamengo está jogando o melhor futebol do Brasil? Porque eu vi assim o jogo com alguma atenção. Por exemplo, a Arrascaeta, de novo de uma movimentação espetacular. É muito bom, né? Cai para os lados. O De La Cruz, joga ídolo muito. do Cicinho, mostrando que é um jogador impressionante, muito interessante, um cara de dinâmica, de velocidade. Pô, o Flamengo jogando como um segundo homem de meio de campo. O Pulgar, que eu sempre tive lá minhas dúvidas, fazendo um bom trabalho também. O Cebolinha tá jogando bem. Pedro faz gol pra cacete. Então, assim, acho que é um time que tá entrando naquilo que um de vocês falou de sistema tático do Tite. O Tite é um cara daquele sistema tático. Não tem nada de um Flamengo avassalador. Prioridade não levar gol. Prioridade não levar gol. E não levou. Ele estava sofrendo muito ano passado, né? E com o time... Não, mas é avassalador? Não, assim, sábado foi. Foi. Outros jogos têm melhorado. É que assim, por exemplo, você pega outros times. O Internacional tá legal. Né? O Inter está com um potencial legal, mas ainda varia. O Palmeiras está muito bem, foi o melhor time, mas o Palmeiras veio numa sequência de 4 atuações discutíveis. Está ganhando, porque vai muito bem, é muito forte, mas assim, é claro que também a gente está comparando campeonatos que não são iguais mesmo, né? São adversários diferentes, a comparação acaba sendo mais odiosa. Mas esse jogo aí é um jogo grande. Esse é o jogo grande, acabou de ganhar uma Recopa Sul-Americana, tem todo esse astral, é um Fla-Flu, 40 minutos antes do nada. Eu estou falando do Flamengo, do que eu tenho visto nos últimos jogos e do potencial enorme que tem, ainda mais com o Tite. Depois de um 23 pavoroso no Flamengo, eu não consigo achar outro termo sem ser pavoroso no Flamengo por tudo que não rolou. 24, o Flamengo chega para tentar ganhar tudo. Se vai ganhar outra coisa, só o Cicinho sabe. Mas que tem potencial, tem. O gol do Everton Cebolinha, numa bola do Pulgar, e o segundo gol foi do Pedro, né? Foi. Os 2-0. Por exemplo, assim, eu estou surpreso pelo tanto que o Cebolinha cresceu na mão do Tite. Verdade. É que eu achava que o Cebolinha não ia ser o Cebolinha do Grêmio no Flamengo. E hoje você pode dizer que ele é um Cebolinha parecido. Assim, como poder de decisão, como opção de jogo, que hoje ninguém fica reclamando que o Bruno Henrique está no banco. Não mesmo. Né? E essa troca também que aconteceu, né? Porque antigamente o ataque titular era o Bruno Henrique e o Gabriel. Hoje o ataque titular é Cebolinha e Pedro. Pois é, eu ouvi, acho que foi o Bernardo Ramos, que é um colega nosso. Sim, grande Bernardo. No Band Esportes, falando alguma coisa assim, que teve um determinado momento que o Flamengo tinha em campo 2 jogadores daquele time. De 19. Eram o Arrascaeta e eu não lembro quem era o outro. Gerson, talvez. Quem? Gerson. O Gerson não estava jogando, né? Ah, não, agora de sábado. Ô, Cleber, tem uma situação que... Acho que quando o Bruno Henrique entrou. Quando o Bruno Henrique entrou, ele falou, pô, agora tem 2 caras daquele time. Daquele time não tem mais ninguém. Tem uma situação que pouco comentada, mas vale a pena falar. O Tite, o pacote Tite é muito grande. A comissão Tite é impressionante. Né? Então, agrega muito no dia a dia. Os caras ali, vestiário, a cobrança no treinamento. Blindar o vestiário também. Vestiário blindado, às vezes um trabalho diferenciado com um ou outro da comissão. E daí tem um nível de exigência muito grande e ele fica caminhando. Isso é o grande diferencial do Tite de sua comissão. E acho que assim, isso hoje, esse momento, eu fecho muito com o que o Mauro está dizendo, assim. Primeira coisa, não dá para comparar o desempenho do Palmeiras no Campeonato Paulista com o desempenho do Flamengo no Campeonato Carioca. Segundo, é muito pouco provável que você pegue o que esses times estão fazendo nesse instante da temporada e consiga projetar o que eles farão. E eu não tô... O Flamengo e o Palmeiras, você pode projetar que eles vão brigar em todas as competições, porque eles têm brigado há 5 anos, há 9 anos, há 8 anos, e são times bons,
continuam sendo times bons. O Flamengo mudou 9 jogadores em determinado momento ontem dos titulares de 2019 para cá, mas eles continuam sendo bons. Tá lá o Gerson, tá lá o Gabriel, tá lá o Bruno Henrique, o Bruno Henrique, o Arrascaeta. Agora, independente de quem tá, o time continua sendo bom. A dupla com de zaga reforços chegando, muito bom. A dupla de zaga reserva do Flamengo hoje, ela é Ortiz e Davi Luiz. O titular hoje acabou de ser convocado. Acabou de ser convocado o Dorival Júnior, e merecidamente. E o Léo Pereira, se fosse convocado, ninguém também está jogando muito bem o Léo Pereira. E não seria surpresa nenhuma também o Fluminense do Diniz fazer um grande jogo. Essa que tá é todo mundo achando que tá morto. O duro é fazer 3. Não, tá um time que não toma gol, né? É isso que a gente vai... 10 jogos não toma gol em partidas E o Fluminense oficiais. é um time que também toma gol adoidado, né? Então, mas isso que o 2-0, Arnaldo. E é o que a gente está falando. O Flamengo, como você disse, não toma gol, mas mais do que isso. Ele não dá nenhuma chance do adversário fazer qualquer coisa. No segundo tempo até deu uma melhoradinha o Fluminense, mas daí teve o cara expulso, acabou. Eu acho que são, como gosta de dizer o Massini, modelos muito diferentes, né? O do Tite e do Fernando Diniz. E o que chama a atenção do Flamengo é que, depois de tatear, experimentar, ter que lidar com algumas escolhas polêmicas, como deixar Gabigol, Bruno Henrique no banco e tudo mais, o Tite achou uma forma de jogar que dá consistência ao time e, ao mesmo tempo, faz o time produzir bastante na parte ofensiva. Talvez essa seja a discussão. A gente estava falando tanto do Palmeiras, é que o Palmeiras vem numa estabilidade gigante. O Flamengo vem do seu pior ano desde que o Flamengo virou malvado, como você falou. O ano passado foi muito ruim. E o Tite, a contratação do Tite, acho que já indicava um caminho que está sendo traçado sem grandes goleadas, mas no tijolo por tijolo, que é mais ou menos a característica dele. E hoje você vê um time consistente, que não toma gol e que produz, né? Sem o Gabigol, sem o Bruno Henrique, sem o Gerson, que era o capitão, está com um problema, né, grave, o Gerson lamentavelmente fora. Mas um time que é muito forte da defesa para o ataque, como é normalmente o trabalho do Tite. E nesse estadual do Rio, o que seria o grande adversário? O Fluminense no estadual do Rio só funcionou, curiosamente, quando não teve o Diniz e não teve os titulares. O Fluminense estava preocupado com a Recopa, voltou depois e tudo mais. Dobrou a aposta ao formar um elenco ainda mais veterano para essa temporada, embora com jogadores talentosos ainda mais veterano, e por mais que o sistema de jogo do Diniz comporte jogadores veteranos, acho que tem um pouco demais. E no jogo específico, é verdade que o Fluminense precisava reverter a vantagem que o Flamengo tinha, a estratégia de cada um para o início da partida, quando sai a escalação do Fluminense. E a gente já sabe, hoje a gente já sabe, talvez o Flamengo seja o time do Brasil que a gente consiga escalar do goleiro ao ponto esquerdo. Só o Flamengo. Nem o Palmeiras mais a gente consegue. O Flamengo a gente consegue. Né? Começa no Rossi, acaba no Cebolinha. Aliás, como tem jogado o Cebolinha com o Tite. Cara, impressionante. Outro jogador. O Fluminense, quando sem o André, vai com Renato Augusto e Ganso, só o Martinelli marcando, contra o Flamengo você fala, não vai rolar. Fisicamente o Flamengo está muito bem. Né? O Varela, que era um lateral contestadíssimo, passa a ser titular indiscutível do Flamengo. Por quê? Ele entrega pelo lado direito uma força física, um pouco menos de técnica natural, brutal para aquilo que o time do Tite se propõe a fazer. Para você jogar com 2 pontas, você precisa ter gente forte fisicamente para jogar. E é isso. 4-2-4 funciona. Então, mas é um 4-2-4 para o ataque que vira até 4-1-5. Que o De La Cruz... 4, entendeu? Porque o De La Cruz acompanha, apoia. Agora, quando vai defender, cara, são 2 linhas próximas. Algumas vezes o Fluminense foi pego o impedimento, cara, porque é o que o Tite sabe fazer perfeitamente. Defender com essas 2 linhas próximas. Eu lembro quando ele estava no Corinthians, que ele fazia treinos específicos para que a linha de 4 tivesse sincronia na movimentação.
Porque quando você enfrenta um time assim, com duas linhas muito próximas, você tem que rodar a bola para fazer ela se mexer. E aquele time do Corinthians tinha uma tanto que era fazer 1-0, esquece, acabou o jogo. Nós vamos chegar a esse ponto com o Flamengo. Agora, óbvio que a gente vai também ter que olhar, que tirando o Nova Iguaçu, um pouco o Botafogo e o Vasco, o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, né? Não dá. Agora, mesmo assim, o Flamengo tomou um gol quando era o Sub-23. É muita consistência já. Esse é o meu ponto. Então, mas esse jogo aí, nós estamos falando de 2 jogos contra o Fluminense. Não, esse jogo aí, quando fez 1-0, acabou o jogo. É o campeão da Libertadores, não é um adversário qualquer. Exato. É o Fluminense. É isso. É o atual Fluminense, que é um time forte. Sim. E o Flamengo... O Tite superou aquela questão. O Tite superou aquela questão Gabigol, já está resolvido. Estava lá no... Isso, tá lá. Virou Nil Gabi, seu Marcos Braz, meu brother. Superou. Superou a questão dos 2 pontos, onde vai jogar todo mundo. Bruno Henrique está no banco. Certo? Joga o Arrascaeta e olhe lá. Muitas vezes ele põe o Vitor Hugo e põe aquele outro menino, o Matheus Jesus, que é muito bom. Igor Jesus. O Igor Jesus, no meio campo. Entendeu? Então ele resolveu o problema. Pro lado esquerdo, machucou Ayrton Lucas, entra o Vinha. Pô, tá resolvido. Na zaga ele vai ter o Léo Ortiz também para jogar. Para camisa 5 e 8, ele tem 3, 4 boas opções. Então, cara, eu começo a olhar para o Flamengo como um time que se coloca neste momento. Nós estamos em março ainda. Não está nem na metade do mês, que se coloca pela qualidade que tem, pela força defensiva que mostrou até agora, como um time candidato a ganhar, sim, grandes títulos. Eu queria... O técnico Tite, eu acho que ele surfou realmente do final do ano passado para começar e chegar arrasador como está, André Kfouri. Hoje o Flamengo é muito melhor do que o Fluminense? Hoje o Flamengo é muito melhor do que o Fluminense. Em campo, não estou falando de elenco, não estou falando de potencial teórico dos jogadores. O Fluminense tem um elencaço, pode ter um timaço super campeão e a gente conhece o potencial e já viu esse potencial em campo. Então não é uma surpresa e não é um time imaginário também. Mas hoje, no momento, o Flamengo é bem melhor, é bem superior ao Fluminense. Como equipe de futebol, acho que isso ficou bem claro no fim de semana. Foi uma atuação, mais uma vez, muito sólida do Flamengo e muito consciente daquilo que ele precisava fazer. E, de fato, não foi uma das boas apresentações do Fluminense, se a gente pensar em anos até. O Fluminense realmente não jogou bem e sempre uma coisa está ligada à outra no futebol. Ação, reação, aquilo que eu consigo fazer, muitas vezes é fruto daquilo que o meu adversário permite que eu faça, né? E vice-versa. Mas o Tite consegue colocar um Flamengo em campo com o desempenho defensivo excelente em outro clássico e seus jogadores ofensivos, que são muito talentosos e há bastante tempo, também reconhecidamente perigosos, fazem a diferença, fazendo com que o placar do jogo seja bastante apropriado em relação ao que os times mostraram. Eu acho a decisão do ano passado no segundo jogo. Era nesse ponto que eu queria chegar, Zupa, sobre uma comparação de um Flamengo que se espera muito em 2024, mas não era diferente em 2023, 2022, desde 2019, que é isso que se espera do Flamengo. Como é que você vê essa diferença da temporada 2024, do início, para o início da temporada que o Flamengo fez em 2023? Assim, a sensação ao final dessa primeira partida, em comparação, o Tite fala, né? A final, né? Não semifinal, mas a final do ano passado, ela é uma sensação oposta para o torcedor do Fluminense, em especial, por causa do momento do Flamengo, né? O Flamengo de 2023, ele não aconteceu em momento algum da temporada, né? Então, era um Flamengo de expectativa. E àquela altura, o Fluminense estava começando a acontecer. A partir da virada, a partir daquele 4-1, o Fluminense começou a acontecer. Agora não, a gente vê um Flamengo que começa a existir, ainda não acho que é definitivo para o que vai ser o ano, mas o Campeonato Carioca, o Flamengo cresceu demais nas mãos do Tite, não começou de maneira exuberante, nas primeiras rodadas o Tite ainda explicou, a gente ainda debateu,
olha, tá um pouco mais lento do que deveria. As coisas foram andando no ritmo que tinham que andar, no ritmo natural, a ponto de o Flamengo chegar no final de semana, no sábado, e entupir o Fluminense. O Flamengo entupiu o Fluminense em campo. O primeiro tempo foi uma coisa de louco, assim. Eu só vi um time fazer o que o Flamengo fez com o Fluminense, que foi o Manchester City, que foi encurralar o Fluminense na saída de bola a ponto do Fluminense não conseguir sair, né? Em dado momento no primeiro tempo, porque os zagueiros não estavam conseguindo, o Thiago e o Felipe não estavam conseguindo sair, e o Fluminense com os dois laterais reservas, o Guga e o Diogo Barbosa, e sem o Marcelo dá muita diferença, no primeiro tempo chegou ao ponto de o Diniz colocar o Martinelli e o Renato, os dois dentro da área, para tentar qualificar a saída, porque o Flamengo não permitia. O comportamento sem bola do Flamengo foi o diferencial do jogo. Mais do que o talento do Pedro, do Arrascaeta, mas o comportamento sem bola do Flamengo foi o que influenciou em tudo o que foi o jogo. Então, a diferença de status do Flamengo hoje é o que muda a percepção sobre as possibilidades do Fluminense. Um Fluminense que em 2024, na grande maioria dos jogos, não foi bem. Então, até aqui, em termos de desempenho, é um Fluminense que nos frustra e um Flamengo que cresce perigosamente para os seus adversários na temporada. E um Fluminense que frustra muito o torcedor, principalmente quando a gente coloca clássicos. A gente mostra uma tela importante falando sobre como o Fluminense não está jogando bem, mas não consegue jogar contra os grandes do Rio de Janeiro. Olha aí, não vence um clássico desde abril de 2023. A última vitória foi o 4-1, inclusive na final do Campeonato Carioca, e o Tite citou também essa virada. E no período, 12 jogos, foram 5 derrotas e 5 empates e 7 derrotas. Um aproveitamento de 13,9%, André Kfouri. A gente pode até analisar vários jogos, mas é claro que nesse momento são os clássicos que chamam mais atenção. E você não conseguiu uma vitória nos clássicos? Aí nessa tela a gente tem informações que nos ajudam a entender o momento e falar com mais propriedade, com mais elementos sobre as chances do Fluminense no segundo jogo, que é um clássico de novo, né? O que mais me preocupa no Fluminense, acho que é um dos grandes sinais de que tem alguma coisa errada acontecendo mesmo, é o volume ofensivo que o Fluminense não mostrou contra o Flamengo. Então o Gustavo já observou muito corretamente a dificuldade que esse time, que é um especialista em saída de bola, é um especialista em pegar essa bola e levá-la até o outro gol com precisão, com qualidade, à sua maneira, né? O Fluminense é um time que faz quase tudo dentro do campo de futebol de um jeito muito peculiar. E o Flamengo mostrou que defensivamente tinha a chave. Impediu essa primeira saída. Sim. E, no geral, reduziu o time do Fluminense, que é tão bom ofensivamente, a uma equipe que não foi quase nada do ponto de vista de ataque ao gol adversário. O Fluminense foi inofensivo e, sendo assim, você não vai ganhar clássicos mesmo. 0 chute certo. Não foi isso em todos os números, em todos os jogos que geraram os números que a gente mostrou. Ontem foi, e assim, a maneira como o Flamengo entendeu o Fluminense, que o Tite conseguiu fazer os jogadores entenderem, me leva a crer que os jogadores também entenderam que o principal problema dos últimos anos, não só do ano passado, mencionado pelo Gustavo também, é o tal momento sem a bola. Na altura das coisas em que o Tite consegue convencer esse grupo de jogadores a se comportar dessa maneira contra esse adversário, aí sim eu entendo o bom caminho. Acho que a torcida do Flamengo deve ficar esperançosa em relação ao resto do ano. E o Diniz fala que precisa melhorar muito, que precisa mudar a postura também para essa partida. O que é que o Fluminense do 2024 não tem que tinha em 2023, Upa? Eu acho que passa muito por essa ofensividade, por essa condição de se impor ofensivamente contra os adversários. O Fluminense, em 2023, era um time que finalizava muito, que incomodava o tempo inteiro os adversários, partindo de uma saída qualificada, mas com um volume de jogo que o tempo inteiro gerava problemas para o adversário, né? Então, o Fluminense
Fluminense é um time de 2023 que se defendia bem através de ele ter a posse e ele machucar o adversário. Ele pressionava tanto o adversário que restava pouco tempo e energia e espaço para o adversário tentar machucar o Fluminense. E foi assim que o Fluminense construiu talvez o melhor ano de sua história, uma temporada fantástica, com vários e vários jogos no nível altíssimo. E o que a gente está vendo, aí a gente tira os jogos pequenos e pega os clássicos e os dois jogos da Recopa, o que a gente viu na enorme maioria desses jogos, e não é só contra o Flamengo, se você pegar o clássico do Fluminense contra o Vasco, por exemplo, foi um clássico em que o Fluminense teve posse, diferentemente contra o Flamengo que não conseguiu sair de trás, contra o Vasco conseguiu, mas você ficava ali rondando e não conseguia entrar para machucar o Vasco. Contra o Botafogo, com as alterações feitas nas duas equipes, também é um time que sofreu. Na Recopa, no jogo de ida contra a LDU, ficou quando teve a posse só lá atrás. Ah, mas era altitude e atrapalha? Claro que atrapalha. Mas foi mais um jogo de padrão parecido com os outros jogos ruins ofensivamente que o Fluminense fez. Só a volta da Recopa que o Fluminense, de fato, teve uma boa atuação. Mas, no mais, é um time que não tem conseguido ser ofensivamente o trator que era contra os seus adversários. Claro que o Flamengo tem que respeitar e muito o Fluminense, é um timaço. Agora, o Flamengo tá jogando fino da bola, uma defesa que está sendo muito elogiada, o ataque funciona. Pedro, são 11 jogos, 11 gols. Dedê, missão dura dessa vez por Fernando Diniz e seus comandantes. Uma missão difícil, eles falaram que já conseguiram reverter uma situação parecida, mas era um outro Flamengo, era um outro momento do Flamengo. Óbvio que tem que existir o respeito, o Fluminense vive um momento muito bom, ganhando títulos importantes, de expressão, mas um domínio completamente do Flamengo. Um time muito vertical, um time muito veloz do meio de campo para frente, e o Fluminense com o padrão de jogo, né? Até uma certa lentidão na saída de bola. O André, que não pôde jogar porque foi expulso no último jogo, fez muita falta nessa origem da jogada, nessa construção no começo do campo defensivo do Fluminense. O Fluminense fez um jogo muito ruim. Agora fica aí essa responsabilidade de tentar vencer o próximo jogo, uma diferença de 3 gols. E sem sofrer, obviamente. André expulso contra o Botafogo, Thiago agora contra o Flamengo. Tem que acalmar os ânimos o Fluminense também. Merecida a expulsão do Na Thiago. Libertadores, na Recopa também teve expulsão. Então, tem que pensar nesse critério também. Olha... Salve, salve, nação! Então é isso aí, né? Mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. Espero que você tenha gostado do vídeo aí, né? O Flamengo abriu uma boa vantagem aí. O Flamengo massacrou o Fluminense. Tranquilamente poderia ter uns 4, 5-0 aí, tranquilamente. Pelas chances criadas que o Flamengo teve dentro do jogo, as chances desperdiçadas, o volume de jogo e o que os jogos Dela Cruz é uma barbaridade, né? Eu tô vendo algumas pessoas na internet, principalmente dizendo que o ano passado foi 2-0 e virou 4-1. E, obviamente, as pessoas têm que se atentar que esse ano é um contexto totalmente diferente. Primeiro, é o Tite, não é o Vitor Pereira. Segundo, que, na minha opinião, esse time, com o Dela Cruz jogando ali, é melhor do que o time do ano passado. Segundo, o time está bem mais organizado. Muito organizado. E o time não leva gol. Só levou um gol o time sub-20. Outro ponto aqui também que a gente tem que tocar é que o Fluminense não joga aquela bola que jogou ano passado, né? Ano passado o Fluminense estava melhor que o Flamengo. Bem melhor. Futebol, acho que foi o auge do Fluminense, né? Podemos citar que até o ano de 2023 foi o melhor ano da história do clube, né? Conquistando a Libertadores. Podemos dizer isso, né? E se a gente for pegar o recorte de agora, né? Desse 2024, né? Desse início de ano de 2024... falar que o Fluminense pode fazer 3 gols no Flamengo e não levar nenhum, é muito complicado isso acontecer, né? O Fluminense fazer 3 gols, pode acontecer? Pode. É futebol. O Fluminense não levar gol, eu acho que é bem mais fácil o Fluminense fazer 3 gols do que o Flamengo não... É bem mais fácil o Fluminense fazer 3 gols do que o Flamengo não zerar o placar em questão de gols, né? Porque o Flamengo, ele tá com um time muito ajeitadinho, muito certinho. Então, se eu não me engano, a única partida com o time titular que o Flamengo passou no placar zerado foi o 0-0 contra o Vasco, né? Que o Gabigol perdeu o pênalti no final do jogo. Eu acho que foi o único jogo que eu lembro aqui. O resto, o Flamengo meteu pelo menos 1, 2 gols aí.
Então aquilo, a situação do Fluminense é muito inviável e eu já considero sim o Flamengo com um pé e meio nessa decisão aí do campeonato estadual, né? Então quero saber a tua opinião nos comentários. Deixa a tua opinião se o Flamengo já é considerado finalista da competição ou é melhor manter os pés no chão e jogar, né? Espera sábado para poder jogar, para depois falar, né? Mas é isso aí, tamo junto e é nóis aí.